inicial, né, da criação da PVH Ativos, e embora no objetivo social dela consta lá um pouco mais de amplitude na possibilidade de operações. Posteriormente, então foi feito um estudo da carteira que a prefeitura tinha de créditos já negociados, em termos de prazo de pagamento, não sei, 600 ou 800 milhões, uma coisa assim. Foi contratado, então, uma empresa de rating que estabeleceu o risco, né? Foi a FIT, no caso? Eu sinceramente não me lembro, tá? Esse tipo de detalhe, eu realmente... São poucas as que existem. E feito então o rating, e feito então uma licitação, né? Está sendo dito que se contratou o lançamento de debêntures sem licitação, não é verdade, né? Foi feito, eu me lembro, inclusive, que Bradesco, vários bancos interessados, o ex-ministro da Fazenda, o anterior ao Meirelles, ele era do Bradesco, eu tive com ele enquanto ministro, ele até se lembrou, fui lá ver aquela operação que vocês lançaram e tal, o banco no final não deu tempo de avaliar direito, não entramos e tal. Então houve licitação. Posteriormente, então, a prefeitura conseguiu encaixar, né, 200 e tantos milhões de reais que foram direcionados, né, para investimentos. A PVH Ativos foi criada com lei autorizada pela Câmara Municipal em 2010, né? Não sei se já tem esse levantamento. E posteriormente, então, nós tínhamos a questão nós tínhamos uma unidade gerenciadora de PPPs na Secretaria de Desenvolvimento. No Estado, o modelo era o mesmo. Eu era secretário de Desenvolvimento Econômico e tinha uma unidade PPP que era a unidade, vamos dizer, de assessoramento para toda a secretaria na questão de PPPs e concessões. Então, essa unidade na Secretaria de Desenvolvimento tinha esse mesmo papel, de assessorar a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e outras áreas que pretendessem, a BH Trans, a Fundação de Parques, etc. E com um corpo técnico pequeno, mas muito qualificado, né, com experiência nesse tipo de operação. Todos os cuidados em termos de procuradoria, de controladoria, de auditoria foram tomados para que todas as etapas tivessem, digamos assim, a correção e a transparência necessária. Mas, então nós decidimos, uma decisão administrativa mesmo, tínhamos problema lá na Secretaria de Desenvolvimento, transferimos então essa equipe de PPP para a PVH Ativos, né? Ela sempre teve um conselho de administração, né? Determinado tipo de decisões não podiam ser tomadas pela diretoria, tinha que passar no crivo do conselho. E, em se tratando de PPP, se examinar toda a legislação, né, foi criado então um conselho gestor de PPPs. Todas as decisões relacionadas com PPPs, lançamento de edital, né, decisão de licitação, aditivos, tudo passaram por esse conselho. Um conselho grande, envolvendo as áreas diretamente envolvidas, mais controladoria, procuradoria, etc. Ou seja, um conselho com atas e tudo mais. Bem, então essa equipe foi transferida para lá e passou a assessorar o assunto PPP a partir da PVH Ativos. E então, esse know-how, digamos, de PPP, somado à necessidade de alavancar garantias, porque não se faz PPP sem garantia, né? O processo de gestão de ativos feito pela VH Ativos facilitou a colocação de garantias. Bom, algumas inverdades. Ela inclusive falou hoje, ontem lá na Itatiaia, que era uma empresa privada,
mas depois se contradiz, porque diz que era, né, sócios da BH Trans, Prodabel, não sei o que tal, porque SA você tem que ter, né? E vários sócios, pessoas físicas, amigos do Márcio Lacerda. Então, pessoas, naquela época, para participar de um conselho de SA, tinha que ser acionista. Então foi dada uma ação a cada uma dessas pessoas para poderem ser conselheiros, o pessoal da própria prefeitura, né, secretários, etc. Posteriormente a lei foi mudada e eles devolveram essa uma ação. Então tem aí uma inverdade grosseira que 10% da população nesse momento em Belo Horizonte ouviu na Rádio Tatiana. Bom, outra inverdade, recursos vindos da Copasa, para obras de saneamento foram repassados para a PDH. Né? Não é nada disso. Quer dizer, o fluxo de pagamentos da Copasa para ressarcir a prefeitura de investimentos que a prefeitura fez em saneamento deveriam ter sido contratualmente, por convênio. A prefeitura adiantou o trabalho e a Copasa, no acerto, está pagando em parcelas. Esse dinheiro não tinha que ir obrigatoriamente para saneamento, é para o caixa, né, da prefeitura, até onde eu sei. O fundo de saneamento já é diferente, abastecido por um valor passado pela prefeitura, um valor passado pela Copasa, que é diferente desse outro fluxo. Então, esse fluxo passou a passar através de uma conta de garantia e foi dada como garantia das PPPs, né, ou de uma das PPPs, não lembro qual delas agora. Bem, outra questão que eu me lembro agora, estou falando assim de memória, depois vocês podem me perguntar, ver se eu tenho alguma resposta. Questão de terrenos. Esse é um assunto muito interessante. Quando nós entramos na prefeitura, a prefeitura não tinha controle nenhum dos seus terrenos. Uma bagunça total. A prefeitura tendo desapropriado terrenos para fazer uma escola que eu inaugurei, daí a 6 meses descobrimos que tinha um terreno no mesmo quarteirão. A prefeitura não sabia que tinha. Então foi feito um longo trabalho de levantar esse patrimônio. E quem esse fez? Histórico, né, prefeito? Hein? Esse problema é histórico. É histórico. Hoje, meu sogro foi chefe do patrimônio da prefeitura do governo do Celso. Pois é, mas olha... E ele falava, já era um caos o controle. Olha, tem uma pessoa interessantíssima que vocês deviam chamar para ser ouvida, que se chama Hipéries Ateniense, que parece que é parente ou irmão, sei lá, do Ateniense. É uma pessoa, um engenheiro, idealista, uma pessoa extraordinária da minha geração, que eu conheço há muitos anos, eu coloquei na área de patrimônio. Ele contratou, nós demos a ele estagiários, topógrafos e pesquisadores, ele revirou cartórios, foi no século XIX, levantou tudo, achou coisas interessantíssimas e hoje tem um inventário, tem um banco de dados. Eu, quando tive que ajudar a procurar terreno para fazer escola por saúde, passamos, vamos entrar aqui, abre o laptop aí e vão ver no bairro tal, o que tem da prefeitura lá. Tudo controladíssimo hoje. Então, o que nós fizemos com essa base de dados? Informamos para todas as regionais, para todas as secretarias, digam quais terrenos precisam ser reservados para os próximos 20 anos para possíveis futuras usos pela prefeitura. Isso foi feito, né? Foi feito esse bloqueio, essa reserva, aqueles que depois de uma segunda revisão, que aí estabelecemos, fizemos uma nova discussão, esse aqui realmente, pedimos licença à Câmara para leiloar. Tivemos uma enorme dificuldade, porque houve uma oposição destrutiva, capitaneada pelo... Tudo bem? Tudo bem.
bem? Prazer, viu? Tudo jóia? Fez boa viagem lá da cidade de Santiago? Prazer. Como é que vai? Tá jóia? E Matheus? Tudo bom? Não vem cá, senta. Quer que eu vou pra lá? Ah, não, deixa eu. Ah, não, pra aqui tá bom. Senta aqui, lá. Fui lá falar com a Alessandra, o negócio da Coab, e atrasou, né? Tudo longe, né? Muito bem. Desculpa aí, tá? Mas eu estava então falando de terrenos, que nós fizemos um levantamento, que a prefeitura tinha de terreno, um controle, né, confiável, e inclusive com registro em cartório, porque muita coisa não estava registrada, tinha grilagem no passado, inclusive com participação de funcionários aposentados da prefeitura, etc. E então houve um longo trabalho falando de reservar terrenos da prefeitura para o futuro. Um dia vai precisar, talvez, etc. Com muita, vamos dizer, como era muito terreno, né? Com muita, digamos, folga, né? E aqueles, então, não, isso aqui, né? Fizemos uma lista, acho que foram 53 terrenos. Você não está confundindo 53 com 53 milhões que nós arrecadamos com o leilão daquele terreno do mercado. Eu tinha a impressão que eram 80 terrenos, mas enfim. Mas não importa, então nós pedimos. E foi uma guerra, demorou muito. O Irã Barbosa era o principal opositor, dizia que estavam subavaliados, não sei o quê, blá, blá, blá. Fizemos leilões, não me lembro agora quantos foram, conseguimos vender poucos terrenos. Esse caso do mercado distrital onde está o Hospital Barroca foi uma exceção, porque ali, né, o Mater Dei falou, esse é meu e ninguém interessou, ninguém tasca. O segundo colocado foi 30 e poucos milhões, né? Esse dinheiro foi todinho para o fundo de habitação. Inclusive, eu acho que já tem saldo dele lá até hoje, que eu uso, o Conselho de Habitação tem que aprovar, né? Bom, mas houve outras vendas também. Eu pedi, sabendo dessa história, eu liguei para o IPES ateniense, que ele retornou para a prefeitura agora recentemente, para a mesma área. Olha, faça um levantamento histórico desse negócio. É irmão do Aristóteles? Não sei, impressão que é. A gente até falou. E vocês deveriam chamá-lo para contar essa história dos terrenos. Então, na votação da autorização de venda, a Câmara, se não me falha a memória, autorizou, caso não houvesse interessado, fosse repassado ao TV ativo, né, dentro do seu objeto social, usá-los. A ideia, nada disso foi feito, devido à crise no mercado imobiliário, era pegar alguns terrenos desses maiores, até fazer uma licitação para alguma parceria de incorporação, para a prefeitura até ganhar espaços construídos para escritório, mas nada disso, até onde eu sei, foi feito. Tem um terreno enorme ali na Raja, perto da Band, que cai assim para o São Bento, né? É muito grande, entre outros. Bem, então isso é muito bem controlado, não tem furo, não vai se achar nada de errado nessa coisa de terreno aí, envolvendo PV ativos. Bom, a infortunada denunciante. Só para. O prefeito estava se referindo mais cedo a uma entrevista que a Eulália. Sim. Deu na Itatiaia ontem. Eu não ouvi. Eu também não ouvi. Mas ela foi bem enfática, né, nas críticas dela. Não, eu vou processá-la criminalmente, já passei para o meu advogado agora, tá certo? Bom, então o que é que ela diz? Ela diz assim: transferiu-se recursos públicos para uma empresa privada que tinha como acionistas amigos do Márcio Lacerda. Bom, o que se fez, na realidade, né, foi uma cessão de títulos, mas os recursos arrecadados foram repassados para a prefeitura, né, exceto aquilo que era para a operação e manutenção da própria empresa. Valor, um custo pequeno, uma empresa de menos de 20 pessoas no seu quadro, mais um pequeno conselho. O que eu ia dizer em relação com isso? Bom, aí ela diz, aí ele pergunta, aí Odebrecht, o que tem a ver com a... Bom,
A PPP de escolas que nós fizemos, ela fala 31, são 51 escolas, né? Ela fala preço 3 vezes superior ao que a prefeitura normalmente pagava. Nós tomamos um cuidado com isso, um cuidado, né? A prefeitura, na nossa gestão, das 89 por mês, contratou 50, mais ou menos, 50 e poucos. 40. Não, do sistema antigo, né? Do sistema normal. Contrata uma empresinha, leva 2 anos e meio, 3 anos, abandona a obra, entrega cheio de 43. Cheio de vazamento, etc, né? Esse problema que a gente conhece. O preço contratado na PPP é exatamente o mesmo, por todas as formas que você puder avaliar, e o Calil escarafunchou isso, todas as formas possíveis, porque ele falou na campanha eleitoral que a minha gestão era a mais corrupta da história. Eu até o processei na época, não sei o que, realmente ele não achou furo nisso. A manutenção e operação cobrada pelo consórcio, pela Inova, né, é mais barato do que o modelo anterior. Se vocês pegarem lá 46 o mês, funcionando o modelo antigo, que a prefeitura contrata uma firma de vigilância, de limpeza, não sei o que, somar aqui e pegar o que se paga na PPP, é mais barato, sensivelmente mais barato. Nas 5 escolas de ensino fundamental está mais caro porque elas são muito maiores, tem muito mais espaço, mais infraestrutura, mais conforto, refeitório maior. Vocês conhecem alguma escola de ensino fundamental da PPP? Não, da PPP eu não conheço. Você conhece, né? Conheço lá no Jardim Leblon. São maravilhosos. Conheço, é muito maravilhoso. Tem nem comparação com os anteriores. Né? Agora, a prefeitura não precisava de mais escolas de ensino fundamental novas em função da demanda da cidade, mas precisava em áreas de expansão nova da cidade, onde não encontrava vaga. Então, com isso, nós economizamos milhões de reais de transportes escolar que se pagava, porque no ensino fundamental, mais de 2 quilômetros de distância você transporta. Na verdade, eu conheço 2, uma no Rio Branco e outra no Jardim Leblon. Tem uma lá no Tupi, lá no alto, é maravilhosa. Se você falar que está em Harvard, qualquer um acredita. Eu brinco. Você fala assim, estou aqui em Harvard. Bom, então, assim, essa PPP da educação pode espremer de tudo quanto é lado. O Banco Mundial e o BNDES colocaram como exemplo, não só no Brasil, mas no exterior. O Afonso, que era o secretário adjunto da educação, foi pelo menos a 2 países a convite do Banco Mundial, né, fazer palestra. Eu fui a um grande debate para investidores estrangeiros há 15 dias atrás em São Paulo, a convite do Banco Mundial, falar sobre PPP em área social. Quer dizer, o Banco Mundial fez todo o trabalho de análise de demanda de Belo Horizonte da educação infantil, junto conosco, com o BNDES, preparou o edital, o modelo de contrato, nem fomos nós que fizemos, nós o criticamos, foi feito pelo Banco Mundial e pelo BNDES. Né? Bom, então, zero de problema. O delator da Odebrecht, o Sérgio Neves, se vocês entrarem lá na G1, Odebrecht, vídeos, Márcio Lacerda, Sérgio Neves, está lá, ele fala, zero irregularidade. Promotores o apertam e ele se orgulha do projeto. Ele fala assim, admirado em todo o Brasil, etc, né? Tem alguma coisa de bom nessas empresas, né? Não é tudo também, não é? Bom, tanto que eles fizeram agora um concurso para estagiário, para trainee, né? Apareceram milhares de jovens, né? Bom, isso é o que eu me lembro, assim, falando livremente, não preparei nada, tá certo? Como introdução, e me coloco à disposição de vocês agora, no futuro agora.
Eu acho, inclusive, que eu vou arguir suspeição, pedir ao advogado para avaliar, do Pedro Patrus e do infeliz lá do PCdoB, porque a impressão que me dá, do ponto de vista do pouco de direito que eu conheço, o cara, inclusive, ser todo denunciante de tudo e ainda ser presidente da CPI, isso não é um jogo democrático aí muito protegido, não. Porque ele fez uma posição, fizeram durante esse tempo todo, baseado nessas inverdades dessa pessoa, e agora ele é presidente da CPI. Então, o advogado está avaliando, mesmo que não tenha um princípio aí, vamos dizer, seguro no direito, acho que nós vamos fazer assim mesmo para criar o fato político. Bom, falei demais. Prefeito, posso falar algumas coisinhas aqui? Só para, assim, é só de fato de conhecimento, né? Que a PBH Ativos foi criada em 2010 com aprovação da Câmara, só reiterando. Isso eu já falei. Né? Começou a funcionar em 2011. Né? Funcionou nesse período da legislatura passada, quando os Pedro e o outro do PCdoB participavam da gestão. Né? Até 2012 o PCdoB e o PT tinham secretários. A gente até estranha porque que a CPI foi proposta somente agora, depois que o Márcio Lacerda saiu da gestão. Né? Houve uma alegação de que não tinha quórum, 14 membros só. Né? Na campanha eleitoral passada, falou-se muito mal da PBH Ativos, né, de forma geral. E agora, na reforma administrativa, está mantendo a PBH Ativos. Né? O ex-membro do Conselho de Administração lá, que era o nosso secretário de Finanças, é o atual presidente da PBH Ativos, e que esteve nessa Câmara Municipal, inclusive, para defender a empresa, Pedro Meneghetti, para defender a empresa. Então, são alguns fatos, né, que estão aí bem evidentes, né, Bom, eu tenho absoluta certeza, tá certo, que não vai se achar nada de irregularidade. Eu avisei, isso vai ser um atestado de idoneidade da minha gestão. Né? Mas faz parte do jogo democrático. Né? A gente está aí para correr esse tipo de risco. Mas eu acho que ouvindo aí todas essas pessoas, né, a verdade vai realmente prevalecer. Eu não tenho conhecimento da área, como o Matheus tem, até mesmo o que o Irlan tem, mas eu acredito que a maioria que faz parte da comissão, pelo menos nós que estamos aqui, a intenção é ouvir e avaliar dentro de um critério mais isento possível. Com isenção, com seriedade, sem essa questão política, Márcio, que eu acho absurdo você tentar prejudicar uma pessoa por questão política. Claro. Eu, com o pouco que eu entendo, eu venho estudando a respeito, lendo a respeito, ouvindo com seriedade a respeito, para a gente dar o voto da gente com discernimento. Confio muito no Irlan, votei no Irlan como relator, eu confio na postura dele. Na verdade, eu queria na relatoria até o Matheus, mas ele não estava aqui no dia que foi feita a... O Josué escolheu uma ausência minha para marcar a primeira vez, esperou viajar, o Gabriel viajar e marcou a primeira reunião. Acho que ele se confundiu com a se confundiram com a data. Já chegaram até com relator e presidente tudo escolhido. Definido, já chegou definido no dia. Mas eu acredito que se o intuito é de prejudicar politicamente, sendo tudo averiguado, isso talvez seja para você uma plataforma futura. Não, claro, eu queria... me lembrei de uma outra coisa, desculpa. Eu sabia que tinha escapado. Tem uma das acusações que a empresa não fez concurso para admitir seu pessoal. Né? O Ministério Público questionou isso, e eu, olhando esses dias, a Procuradoria compareceu lá e disse, olha, é uma empresa nova, né, tem um objetivo social amplo, começou de um jeito, agora está de outro, a equipe é muito pequena, né,
nem se sabe direito ainda quais as especialidades que se tem que ter lá, e boa parte do pessoal é de carreira, né, que foi transferido para lá. Fazer concurso assim, né? Hoje acho que já perdeu uma parte do pessoal, gente do PPP foi para o Rio, outro foi para Cuiabá, outro foi para não sei aonde. E os caras se viraram no sucesso nosso e estão querendo, né, repetir a experiência, até por recomendação do Banco Mundial. O governador do Mato Grosso, encontrei com ele recentemente, disse: ó, negócio de escola, vou fazer igualzinho aqui. Nós recebemos dezenas de comitivas de Não, isso aí, né? Aqui, visitas foram muitas. Mas, então, não se fez concurso e fomos lá no Ministério Público defender. Aparentemente, eles concordaram. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: quando nós chegamos na prefeitura em 2009, tinham milhares e milhares de pessoas na administração contratadas provisoriamente, a maioria através da Câmara. E esse processo de desmonte disso já tinha começado. Por exemplo, na cultura, tinha um convênio com a Fundep, que foi extinto na véspera da minha entrada aqui. 200 e tantas pessoas perderam emprego. Estavam há 10, 15 anos na prefeitura. E salários até elevados, né? E boa parte deles não conseguiu passar em concurso, inclusive, quando foi aberto concurso. Essa foi uma razão, inclusive, da forte oposição que a gente sofreu nos primeiros 2 anos da área da cultura, porque tinha, né, muita gente que ficou realmente desempregada por ação do Ministério Público. Então, em função disso, nós fizemos vários TACs com o Ministério Público para ir reduzindo essas milhares de funções. Tinha gente de informática na saúde. Por quê? Existe um acerto com o Ministério Público que na saúde você tem que ter uma flexibilidade de contrato administrativo de emergência. Você perde 20 médicos de repente, né? Você não vai esperar fazer concurso para repor médico. Então você faz um processo seletivo e faz um contrato administrativo temporário até a reposição. Mas isso é uma exceção. Então tinha aí milhares contratados. A AMAS se transformou numa empresa de locação de mão de obra para a prefeitura. E nós, então, ao longo dos anos, acompanhado pelo Ministério Público, fomos reduzindo isso. Seria até interessante, didático, pedir esse histórico de 2008 para cá, como é que era, né? E como é que é hoje. Seria até vamos dizer, um produto extra que a CPI podia dar para a cidade, fazer essa análise. Esse levantamento. Pede um relatório, né? Bom, então, esse é o complemento que eu queria fazer. Perfeito, assim, eu acho que a fala do senhor ela é útil, especialmente para nós três que não participamos do governo do senhor. Obviamente, o Regis disse, tudo passou pela Câmara em algum momento à medida que as coisas foram acontecendo, nós sabemos disso. Então, eu acho que é útil ter esse contato, esse primeiro contato. Eu nunca tinha estado com o senhor na condição de vereador e acho que ao longo dos próximos meses a verdade tende a emergir. Eu acho assim, nós temos, eu até estava anotando aqui para mim mesmo, para lembrar sempre, eu fico reanotando isso, o relator obviamente sabe disso melhor do que eu. Nós temos 5 focos básicos de análise lá na CPI, começando lá com a questão da falta de concurso, que o senhor falou, passando pela questão das debêntures, que foi o primeiro tema que o senhor tocou. Nas debêntures a gente tem várias discussões, né? Discussão sobre se é ou não infração à lei de responsabilidade fiscal, uma possível antecipação de recebíveis usando tributos, se houve ou não licitação para o BDG, se o BDG promoveu ou não a oferta pública dos títulos depois. E temos a questão da Copasa e dos recursos do Drenurb, se isso são recursos direcionados ou não são direcionados, são carimbados ou não são carimbados. A questão dos imóveis, que acho que está muito mais ligada à questão da avaliação deles do que propriamente da operação, e aí a questão das PPPs da Odebrecht. Então, acho que são 5 temas, e são todos eles muito técnicos. Assim, eu não tenho uma preocupação grande, aí eu acho que a vereadora Nelly tem razão, uma preocupação grande numa contaminação política dessa discussão, porque pelo menos da minha parte, eu reforçava isso aqui com a equipe na última reunião que a gente teve sobre CPI.
eu não tenho a menor disposição de proselitismo político usando o meu tempo, nem o tempo das pessoas que votaram em mim. Então, meu único objetivo nessa CPI é entender para esses 5 focos se todos os procedimentos foram seguidos, os resultados alcançados são os melhores para Belo Horizonte. Então, inclusive, um outro vereador, quando soube que o senhor viria aqui hoje, mais cedo falou assim, você não devia receber o prefeito porque ele é investigado na CPI. Eu falei, olha, eu discordo um pouquinho, porque a CPI não investiga pessoas, ela está investigando fatos, são 5 fatos, e nós 3, numa condição de desigualdade com relação aos outros vereadores que tiveram a oportunidade de participar dessas discussões por dentro ao longo dos últimos anos. E todos tiveram contato comigo sobre esse assunto. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nós estamos falando do vereador Wellington Magalhães, que foi presidente da casa no período, do vereador Pedro Patrus, do vereador Gilson, que eram da base do senhor e depois se tornaram oposição. E mais do professor Wendel, que é inclusive do seu partido. Então são pessoas que conhecem, obviamente, o tema, e eu considero que foi um acerto a gente ter feito essa conversa para ouvir o senhor. O senhor disse depois, se a gente tivesse alguma pergunta, eu até não tenho perguntas, porque eu me preparei mais para ouvir o que o senhor tinha a dizer, até porque acho que nós vamos ter perguntas. O senhor, obviamente, vai ser convidado em algum momento para conversar com a CPI. É bom que eu vou fazer comício. Tá certo. Dizer também para o senhor que quanto à declaração eventual da Sra. Eulália, tanto na comissão quanto eventualmente na Itatiaia, não é, claro, a esfera da questão do senhor com ela. Meu assunto é aprendi muito bem com a professora Lúcia Massara, que quando eu era ainda aluno da Milton Campos, eu resolvi brigar com um professor em sala de aula. Na verdade, ele que brigou comigo, me xingou, me ameaçou, e eu fiz uma representação criminal contra ele. Fui a diretora, e a diretora falou para mim, vocês são adultos e vacinados. Vocês resolvam lá entre vocês o problema das vocês da faculdade, não tem nada a ver com isso. Eu estou apenas comunicando. Claro, mas eu ia dizer que isso não o senhor tenha tranquilidade que eventual exagero não nos afeta, assim, nem para o bem nem para o mal. Então, eu estou mais preocupado com os dados mas você sabe o que do é que ruim com disso? qualquer outra coisa. A certa altura, o Eduardo Costa fala assim, espero que não termine em pizza mais essa CPI. Nós sabemos, CPI, elas são inclusive feitas, não é o caso aqui, pelo menos de vocês, não é? Para extorquir, de denunciados de empresas eventualmente, vamos dizer, chamadas. Tá? Nós sabemos disso. Tem uma figura na CPI que é o zero e verzeiro na história da Câmara de fazer isso. Não, mas senhor, tranquilo, nós vamos garantir o seguro da correção disso aí. Eu sou muito chato nesse tipo de coisa. Então, assim, estou falando só por mim, mas obviamente tenho certeza que Nelly e Ilan farão mesmo. Eu sou muito chato com esse tipo de coisa, prefeito. Então, assim, eu não vou comprometer a minha história pessoal por conta, especialmente porque o meu interesse político nesse tema é absolutamente nenhum. O meu único interesse é entender. E eu devo dizer para o senhor, com sinceridade, já disse isso publicamente, não tem dificuldade nenhuma, eu sou um defensor árduo do modelo de PPPs, acho que é um modelo acertado, que não há, acho que todos os prédios públicos deviam ser geridos por PPPs, mas eu tenho dúvidas sobre a operação de circulação das debêntures, muito menos por conta do seu aspecto formal e muito mais por conta do seu aspecto finalístico. Julgar dinheiro dentro do Caixa Geral da Prefeitura, com arrecadação, com captação do mercado. Nós vamos entrar numa discussão sem fim na CPI e falar, mas a taxa é mais baixa, a Prefeitura precisava do dinheiro. Mas é só para dizer, prefeito, que isso, mesmo essa é a minha opinião, eu estou falando do PBH ativos pensando em duas, né, como o prefeito Calil agora aqui, são 2 PBH ativos. E finalisticamente, eu não tenho discussões, não. Assim, eu tenho um pouco de discussão ideológica sobre se a gente devia captar dinheiro para jogar no caixa. Acho que a ideia de usar para as garantias do PP é excelente, mas nenhuma dessas duas coisas para mim é objeto dessa CPI, porque eu não estou disposto a transformar essa CPI numa discussão ideológica sobre quem acha que o governo Márcio Lacerda foi bonzinho, atendeu o que eu queria, não atendeu o que eu queria. Eu quero saber o seguinte, a empresa está funcionando regularmente? Sim. As operações são ou não regulares? Legais, né? Só uma informação, acho que eu tenho anotado aqui, tem um projeto de lei no Senado, acho que é da autoria do Zé Serra, e eu como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, acompanhando o processo legislativo, vários projetos acompanhei, inclusive esse que é de interesse do Brasil inteiro, que é exatamente para organizar a securitização de ativos. Tá? Então, isso,
lógico. Eu já tive tumulto que está acontecendo o senhor obviamente não acompanhou, mas na última sessão da CPI, Irlan estava presente? Estava. Eu até tive um pequeno embate sobre isso, né? Porque assim, eu acho que antecipar recebíveis é uma coisa, negociar com a carteira de tributos vencidos é outra coisa. Mas enfim, mas é uma discussão técnica para a gente ter mais adiante, mas isso é só para garantir ao senhor que não se preocupe com esse tema. Do mesmo jeito que eu não vejo motivo nenhum para preocupação dos outros para a gente ter recebido o senhor aqui. Eu estou dizendo isso porque nós todos seremos admoestados ao longo do dia hoje, né? Você ouviu também, eu vi o conselho de não participar, eu não vi motivos para não participar. E falei assim, olha, vai estar o Matheus e o PLS, é o PLS 204, eu não sei se de que ano é, né? Lá do Senado, né? Esse é Senado, né? A gente até já andou mexendo com isso, porque há referência ao Serra defendendo esse tema em vários momentos, inclusive nos documentos da CPI isso aparece muito. Tem muita polêmica nos tribunais de contas sobre isso. O Tribunal de Contas é um negócio complexo, porque as opiniões variam de Tribunal de Contas para Tribunal sobre todos os assuntos. De dia a dia também. Sobre esse. Não é só sobre pedalada por também. Por exemplo, a questão mesmo do artigo 42 da LRF, né? O que são restos a pagar? Você encontra dentro do Tribunal de Contas aqui várias opiniões. Você vai... Né? O Tribunal de Contas do município de São Paulo pensa uma coisa, o do Estado de São Paulo pensa outra. Isso dá uma insegurança jurídica no fechamento de contas terrível, né? Para o administrador, seja do Estado ou do município. Mas é isso. Mas só para... Uma coisa que eu acho que é importante, que uma das coisas que motivou esse esclarecimento dessa iniciativa aí, né, aqui, por exemplo, né, quando a gente fala que politicamente vocês três, claro que não tem o menor interesse. Mas sim, semana passada saiu uma notinha no jornal O Tempo sobre as oitivas, que uma das convidadas para depor seria a Sueli Baliza. Ex-secretária de Educação. Gente, a mulher estava de férias lá em Goiás, ela me ligou. Desesperada. Pânico geral, assim, que é isso, que eu fiz? Sueli, o jornalista deve ter errado, não sei o quê. Então o assunto realmente ele é complexo. Né? Se chegar e falar PBH ativos, aí o cara... Nós recomendamos que seja chamado Afonso, que é o adjunto dela, tecnicamente. Ele está na lista. Ela é do projeto pedagógico, tá certo? Ela não... Aí eu até... Eu acho que está. Saiu no Jornal Tempo, eu nem sei se está, mas saiu no Jornal Tempo e ela entrou nesse... Não, e também assim, ela vai avaliar, né? E ela sendo chamada, nós não aprovamos ainda em definitivo os nomes, nós dividimos as oitivas, isso também é público, não há problema nenhum. Primeiro são convidados para a sociedade civil, depois os órgãos de controle, depois a administração do PBH ativos e os agentes políticos. Então, ela obviamente estaria na lista dos agentes políticos. E mesmo que ela seja eventualmente notificada para comparecer, a informação que ela vai dar, se for precária exatamente porque ela não detém o conteúdo técnico, nós vamos chamar ou já chamamos direto ao Afonso, acho que isso é uma questão da gente ponderar nos próximos dias. Mas eu entendo o que você está dizendo, que isso causa uma certa desestabilização nas pessoas que estão de alguma forma envolvidas. Não, na verdade, não é nem a pessoa ligando, que seu nome está numa CPI. Pessoa desesperada. Exato. Quando ouvimos falar em CPI, a sociedade já julga e condena, independente do resultado final. Tudo que se fala que está dentro de uma CPI já vem o julgamento e a condenação. Eu fui ouvido em um grupo paralelo de CPI lá dos Correios, lá atrás. Uma coisa que eu quero só deixar claro aqui, eu sou o relator, assim, eu estou tentando, e o Matheus tem acompanhado a Nelly, nós estamos tentando ter o melhor relacionamento possível com todos os membros da CPI, mas mantendo sempre a isonomia e mantendo sempre a nossa responsabilidade em tratar a CPI não politicamente. Nós estamos tentando trabalhar os fatos. Por isso que o Matheus falou isso também. Eu também não quero fazer nenhum tipo de proselitismo ali, não tenho nenhum interesse. Gostei muito da iniciativa, porque é importante a gente conhecer, porque nós não sabíamos, né? Não tínhamos ideia de como era, mas temos a legitimidade de estar hoje aqui e realizar bem o nosso papel. Esse é o nosso objetivo. E vai ser feito dessa forma. Queira ou não, vai ser feito dessa forma. Isso aí, o senhor pode ficar tranquilo.
legalmente, eu não sei se nem é possível arguir uma suspeição do presidente por ter uma ação popular, não sei nem se o judiciário entraria nessa seara do legislativo, né? Mas o fato político pode acontecer. Não, né? aí seria a ação à Câmara primeiro, depois na Justiça, né? Certo? Mas assim, independentemente disso, acho que o pior seria se nós tivéssemos já um relator com pré-julgamento ou uma comissão já com pré-julgamento. Não é o caso. Nesse ponto eu até fico satisfeito da relatoria ter ficado com o Irlan, fico muito feliz, né? Se fosse o relator também ficaria muito satisfeito, mas... Também votaria em você. Porque eu acho que é a possibilidade de alguém que não participou dos eventos, sabe, Tomás? Então, assim, partimos disso, né? Ótimo, uma visão nova sobre o tema. Parabéns. Agradeço a visita, agradeço. Está bem equilibrado, né? Bom, eu ia falar mais uma coisa. Eu peço desculpas que eu preciso me ausentar também. Foi Até muito mais. bom, obrigado. Obrigado, gente. Encerrando a gravação. Abraço, Márcio. Um abraço. Até mais, viu? Obrigado. Tchau. Valeu, Matheus. Até daqui a pouco. Já Parabéns, colocou a... Houve um questionamento, Regis, dentro disso que você falou aí sobre o porquê que eles não entraram com a CPI anteriormente, quando vieram me pedir